4h23. Eu vou fazer uma pergunta. Você que nos acompanha agora, você gosta de viajar? Depois dessa reabertura econômica gradual, você já programou alguma viagem ou até mesmo já realizou alguma viagem? O assunto é esse. A gente vai conversar com o Marcos Sá, que é contador e também especialista em finanças. Ele vai dar aqui algumas dicas de como você realizar um bom planejamento financeiro e evitar dor de cabeça na hora de viajar, na hora da diversão. Muito boa tarde, Marcos Sá, seja bem-vindo. Boa tarde, ouvintes. Muito boa tarde, Marcos Sá. A gente sabe que algumas pessoas já estão voltando a viajar, não apenas aqui dentro do Brasil, mas fora também. E a gente sabe que o período oficial de férias, né, digamos aí, julho, está um pouquinho distante, mas temos o quê? Os feriados prolongados, que são as apostas, né, para os brasileiros viajarem. E a gente cita aqui, por exemplo, Semana Santa, 15 de abril, Paixão de Cristo, tradicionalmente cai numa sexta. Também Tiradentes, 21, né, do mesmo mês, também é uma outra opção. Como é que as pessoas podem, em um primeiro momento, pensar no primeiro ponto do planejamento para que a diversão, a viagem ocorra em um planejamento financeiro, né? Principalmente sem dor de cabeça alguma e sem imprevistos? Olha, o primeiro passo seria a organização, o planejamento dessa viagem, né? Hoje, tanto as hospedagens estão com os preços um pouco acima do normal, como também os voos. Então é interessante você visualizar 2 ou 3 opções de destino para verificar a viabilidade em termos de custo-benefício, para que você possa aproveitar o seu feriadão ou as suas férias e também ter um menor custo, porque dependendo do destino, tanto a hospedagem como o voo está um pouco acima do normal. Formas de pagamento, Marcos Sá. Algumas empresas têm aquela disponibilidade de parcelas a perder de vistas no cartão de crédito, ou se a pessoa tem aquela grana reservada, vale a pena, por exemplo, pagar à vista e pleitear aí um desconto? Olha, se tiver uma possibilidade de um desconto à vista, é bastante atrativo, né? Agora, o caso não tem essa possibilidade de desconto à vista, ou o desconto seja muito pequeno e o plano de diluição dessas parcelas, né, desse parcelamento, possa ser elevado, então é interessante que você deixe de pagar à vista, já que o desconto é pequeno ou inexistente, você parcele e fique com aquele recurso onde você vai ter liquidez para uma eventualidade. Algumas pessoas estão procurando viagens fora do país, né? Infelizmente, a gente viveu um período longo de isolamento social e esse deslocamento não era possível. Falando nesse sentido, né? No foco de pessoas que vão embarcar em uma viagem internacional. Moeda estrangeira, qual é o momento ideal para a gente ficar observando o câmbio e, de repente, comprar essa moeda? Tudo de uma vez, quando você observar um valor acessível, ou aos poucos, para quem tem aí um planejamento de tempo um pouco maior para essa viagem? O que é que você orienta nesse sentido? Olha, hoje nós ainda estamos, tanto o euro como o dólar, com valores elevados frente a valores anteriormente praticados, né? Começaram a baixar nesses últimos dias, mas ainda estão um pouco elevados. Então, nesse momento, você comprar tudo de uma vez pode ser arriscado, porque pode ser que baixe esse valor, né? Caso esse valor suba e você compre tudo de uma vez, você teria uma vantagem, mas o ideal é você ir comprando aos poucos, para tentar ao longo do período você diluir qualquer possibilidade de eventualidades de aumento ou diminuição da moeda. Para toda viagem, né, todas as pessoas normalmente elas reservam um valor, né, geral, né, ao todo, e vão ali fracionando, né, Marcos, por dia. Por dia vamos gastar aí R$200, um exemplo. Você acha que essa é uma possibilidade interessante? Como as pessoas podem se programar nesse sentido? E eu queria que você falasse também, porque imprevistos acontecem, né? Uma viagem está ali sendo planejada, mas emergências podem acontecer. Quanto aí de percentual daquele valor a mais do total, né? Você acha que pode ser destinado para imprevistos? Eu acredito que pelo menos de 20% a 30% você deve deixar reservado para uma emergência, né? E aí, diariamente você vai mensurando quanto é que você orçou e quanto é que você efetivamente gastou daquilo que você havia orçado.
E à medida que você for fazendo alguma economia dia após dia, você pode até ao final da viagem se permitir alguma extravagância, digamos assim, né? Mas o ideal é que você deixe uma reserva de emergência aí de 20% a 30% do valor que você leva. Marcos Sá, falando em relação a seguros, né, de viagem, tem gente que acha supérfluo, outras pessoas não conseguem fazer uma viagem sem. Qual o grau de importância que você acredita em relação a esse ponto? Extremamente importante, né? Você está em outro país, uma outra língua, uma outra moeda, o seu plano de saúde não vale lá nesse outro país, então é bastante arriscado você viajar sem um seguro de viagem, né? Porque qualquer eventualidade que ocorrer, você vai estar em outro país pagando em moeda estrangeira e os valores bastante elevados. E Marcos, por fim, eu queria aqui tirar uma dúvida e até um esclarecimento. Você aconselha que as pessoas, por exemplo, tem muita gente que se programa para viajar, né, principalmente para fora, cartão internacional desbloqueado, mas também tem que se atentar àquela questão de levar um cartão de débito, levar um valor também em dinheiro, de tudo um pouquinho. Como é que você indica em relação a isso? Olha, o ideal é deixar o cartão de crédito para necessidades que porventura possam aparecer e que você leve em dinheiro em espécie para evitar taxas de cartão, IOF, enfim, né, que aí você acaba onerando ainda mais a sua viagem. Então deixar o cartão de crédito só para uma eventualidade que você levar em dinheiro para evitar, até mesmo quando for pagar a fatura do cartão, a conversão do dólar ou do euro do dia do fechamento da fatura, né? Então é mais um risco também. Conversamos com o Marcos Sá, contador e especialista em finanças, que nos trouxe aqui várias dicas preciosas, viu, Marcos? Em relação a quem vai viajar, não apenas aqui no Brasil, mas fora também, para esse planejamento financeiro, para ir com tranquilidade e evitar dor de cabeça na hora que é para ser de lazer, né, Marcos? De diversão. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Disponha. Aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Marcos Sá. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.